O preço dos imóveis vai desabar? Quer saber mais? Assiste esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é James Dorman, sou estrategista financeiro, eu ensino estratégias para as pessoas mudarem de vida. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas estão me perguntando. James, o preço dos imóveis vai baixar? Vai cair? Vai desabar? Trouxe várias informações importantes para você saber mais sobre esse assunto. Tá bom? Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque eu sempre estou trazendo dicas simples e fáceis para você organizar suas finanças e investir melhor. E se você gostou do tema desse vídeo, já clique em gostei, assim eu sei quais vídeos você gosta mais e eu trago mais conteúdos sobre esse assunto, tá bom? Bom, eu sei que muitas pessoas têm o sonho de ter a casa própria. Eu mesmo, James, há muitos anos atrás também já tive esse sonho. E ainda tenho, né? Ainda quero ter mais imóveis, né? Já vou falar um pouco sobre a minha trajetória no mundo dos imóveis, né? Mas eu quero saber de você. Hoje, você já tem seu imóvel próprio, né? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Hoje, eu, James, tenho 5 imóveis em Curitiba, né, a cidade onde a gente morava, alugados, né? Então hoje eles estão lá em Curitiba alugados. Eu morava em Curitiba muitos anos atrás. Depois eu me mudei para São Paulo, peguei um apartamento alugado, né? E eu não me adaptei muito em São Paulo, não me adaptei muito morando em apartamento. Me mudei para Campinas. Chegando em Campinas, como eu sempre faço, ainda mais quando numa cidade, né, nova, né? Quando eu cheguei em Campinas, primeiro a gente aluga, né, para ver se a gente se adapta. Que nem, imagina, né? Eu fui morar em São Paulo, eu morei um ano, quase 2 anos em São Paulo. A gente não se adaptou. Então imagina se você vai lá e compra um imóvel, né? Você compra um imóvel, eu comprasse um imóvel e não tivesse gostado. Pô, quando você compra imóvel, você tem várias taxas que você tem que pagar. Taxa de financiamento, taxa para você comprar o imóvel, várias taxas que você gasta. E quando você vai vender o imóvel, não é bem assim, não é tão fácil você vender o imóvel, né? Então eu gosto de antes morar um tempo na cidade para entender mais sobre a cidade, sobre a localização, sobre o clima, sobre os vizinhos, para ver se eu gosto mesmo também até do bairro. Entendi? Gostei? Aí sim eu começo a pensar em comprar um imóvel. Então hoje eu tenho 5 imóveis lá em Curitiba, né? E eu aprendi muito com esse mundo dos imóveis. Eu comecei lá atrás a investir em imóveis porque todas as pessoas falam assim, se você quer fazer seu dinheiro multiplicar, invista em imóveis. E hoje, eu já falei várias vezes aqui no canal, que eu estou pensando em vender algum desses imóveis, né, e investir um pouco mais ainda em fundos imobiliários, que no meu ponto de vista é uma opção melhor, que tem melhor liquidez, melhor rentabilidade, menos dor de cabeça do que imóveis tradicionais, né? E agora, aqui em Campinas, né, eu fiquei 1 ano morando numa casa, né, alugada, e de repente o dono falou assim, James, seguinte, eu preciso vender essa casa, quero morar para os Estados Unidos, e eu preciso que você saia da casa. Pô, é uma super dor de cabeça, né? Você sair do imóvel que você tá lá, você com sua família, você está se adaptando e você tem que sair. E isso é uma das partes ruins de morar em casa alugada. E daí eu comecei a olhar algumas casas, mas como eu já comentei aqui em outros vídeos, né? Pô, a taxa Selic alta, os imóveis super caros. Deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Os imóveis subiram muito de preço aí na sua cidade? Então só para você ter uma ideia, né? A casa que eu morava, quando eu me mudei para Campinas, o custo dela custava 1,8 milhões, né? Cara, em menos de 12 meses, o proprietário da casa, que tinha comprado por 1,8 milhões, já estava vendendo essa mesma casa por 2 milhões e 200. Ele até me ofereceu, James, quer comprar? Eu falei, cara, com essa taxa Selic nesse patamar, por enquanto não tenho interesse, né? Então, eu me mudei para uma outra casa, mais ou menos com preço parecido, né? Consegui até achar uma oportunidade de pagar o aluguel ainda um pouco mais barato. Mas eu falei assim, cara, pô, esse negócio de você tá adaptado numa casa e você tem que sair, pô, eu quero começar a pensar agora, gostei de Campinas, gostei da localização, quero começar a analisar a compra de um imóvel aqui. E a gente foi olhar algumas casas e a gente se assustou. Com o valor dos imóveis. Todos os imóveis subiram muito de preço. 2, tentei fazer uma simulação de alguns financiamentos e, cara, tá muito alta a taxa nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Ela subiu muito. Então eu falei assim, bom, peraí.
eu falei para minha esposa, vamos esperar um pouco mais, porque eu acredito que vai aparecer muitas oportunidades. E daí a gente analisa e vê se faz ou não sentido, né? Bom, e por que os preços dos imóveis subiram tanto nesses últimos tempos? Com a crise que a gente passou nesses últimos anos, né? O preço dos materiais de construção aumentaram muito. Se você, comenta aqui embaixo também, que talvez está construindo uma casa, né? Ou que você foi reformar a sua casa, você sentiu que os preços dos materiais subiram muito? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E pensa comigo, né? As construtoras estão lá fazendo imóveis para vender, de repente no meio do caminho começa a subir muitos preços e para eles conseguirem manter a sua rentabilidade, o seu lucro na hora de vender os imóveis, eles têm que fazer esse reajuste de preço, concorda comigo? Então, esse foi um dos motivos, a inflação muito alta que a gente teve, o aumento dos preços dos materiais, o aumento do preço dos serviços, que também aumentou nesses últimos anos, né? Tudo encareceu o produto final, que é o imóvel, e automaticamente isso é repassado na hora da venda. Além disso, com essa taxa Selic no patamar que a gente está hoje, fica muito mais difícil você fazer o financiamento. Os bancos ficam muito mais rigorosos na hora de aprovar um financiamento imobiliário. Então, olha só esse print que eu peguei lá do blog do Nubank. Ó, a Selic afeta apenas os juros do financiamento? Além do impacto nos juros, a Selic também afeta o acesso ao financiamento imobiliário. É que as instituições também alteram as faixas de renda para a contratação dessa linha de crédito, de acordo com a movimentação dos juros. Isso acontece por causa do risco de inadimplência. Juros maiores, por exemplo, tornam o financiamento mais caro e isso aumenta as chances de o consumidor não conseguir pagar os seus boletos. Para compensar esse risco, os bancos aumentam a faixa de renda para contratação de empréstimos. Ou seja, significa que quando a taxa Selic está mais alta, como você já deve saber, no momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está em 13,75. Quando isso acontece, o risco de inadimplência aumenta bastante. Então, os bancos, eles vão, opa, peraí, antes a gente, para financiar uma casa de 500 mil, o cara precisava ter uma renda X. Agora, para a gente aprovar o financiamento, fica muito mais alto. Você está entendendo? Olha só essa outra parte também. Por isso, quanto menor a Selic, mais gente consegue contratar esse crédito. E quando a taxa sobe, como agora, ela fecha as portas do financiamento imobiliário para muita gente. De acordo com a ABRAINC, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, um ponto percentual a mais nos juros de crédito imobiliário deixa em torno de 1 milhão de famílias sem acesso ao crédito. E aí, quando eu estava começando a olhar algumas casas para comprar, eu comecei a perguntar para o corretor, e aí, como que tá as vendas? Tá bem? Tá vendendo bastante? E ele falou assim, James, eu vou ser bem realista para você. As vendas nesses últimos meses estão baixando muito quando comparado ao ano passado, por exemplo. Então, eu antes de fazer um negócio, ainda mais um negócio que envolve bastante grana, né? Às vezes você vai fazer o financiamento, 10, 20, 30 anos, você tem que pensar bastante, né? Para você não assumir uma dívida e depois acabar se arrependendo. Então, antes de eu comprar uma casa, eu começo a analisar vários fatores, inclusive falar com os profissionais da área. E daí, desde lá, eu venho analisando, eu entro nos sites das imobiliárias e começo a ver os valores das casas, começo a analisar as oportunidades. E uma coisa que eu venho percebendo, eu tenho até vídeo aqui no canal que eu falei, quando eu mostrei eu saindo da casa, indo para outra casa, né? Eu mostrei aqui, eu documentei no canal quando eu fiz isso e até se eu estava pensando se eu ia comprar uma casa naquele momento ou não. Mas desde lá eu venho olhando as casas no site das imobiliárias e uma coisa eu venho percebendo, tem casas que a gente se interessou naquele momento. A gente falou, será que a gente compra agora ou não? Casas que eram oportunidades que a gente poderia comprar e reformar e aproveitar aquela oportunidade. Mas mesmo assim, passando 4 meses depois, aquela casa ainda está lá disponível à venda. Então eu comecei a perceber que várias casas
que estavam há 4 meses para vender ainda estão disponíveis. Ainda mais com esses valores que todos os imóveis subiram bastante. Concorda comigo? Comenta aqui embaixo também no vídeo se você, andando pela rua ou andando pela vizinhança, viu uma casa à venda, passou alguns meses, ela ainda está lá disponível para venda. Comenta aqui embaixo se você notou isso, né? Então, gente, com o financiamento mais alto, né, com a dificuldade das pessoas de conseguirem a aprovação no financiamento e com os imóveis nesse valor muito mais alto, eu estou percebendo que as vendas estão diminuindo, mas ainda vou trazer aqui prints de algumas matérias que comprovam, e até lá fora, como que está o mercado imobiliário lá fora. Olha só o print da matéria do site G1. Mercado imobiliário registra queda de 6% nos lançamentos residenciais no primeiro semestre de 2022. Diminuição do poder de compra dos brasileiros, principalmente nas classes mais baixas, refletiu diretamente na diminuição de lançamentos de imóveis populares. Com o aumento dos preços de imóveis e aumento da taxa de juros, naturalmente você tem que buscar clientes com renda mais alta para comprar aquele mesmo apartamento que antes pessoas de uma renda um pouco mais baixa conseguiam comprar. Isso faz com que haja uma redução na demanda por imóveis, explica Eduardo Quintela. Então, você viu que louco isso, gente? Então, às vezes a pessoa não vê um vídeo como esse, não entende sobre economia, né? Não está antenado sobre as coisas que acontecem. Acaba de casar e sempre ouviu dos pais, né? Opa, quem casa quer casa. E daí ele vai lá e compra o imóvel sem saber que está pagando taxa de juros mais alta, sem saber que muitas vezes está comprando um imóvel com um valor muito mais inflado do que realmente ele vale. E eu ainda vou aqui nesse vídeo falar sobre os ciclos de mercado, para você mais ou menos entender aonde a gente está agora e onde a gente pode estar daqui a um bom tempo, daqui a uns próximos meses ou anos, tá bom? Olha só esse outro print agora da Infomoney. Incorporadoras ampliam lançamentos de imóveis em junho, mas tem queda nas vendas. As maiores empresas de construção do país ampliaram seus lançamentos em junho, mas tiveram recuo nas vendas. De acordo com a pesquisa divulgada hoje pela Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliárias, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, os lançamentos de imóveis em junho subiram 8,4%, ante mesmo mês do ano passado, totalizando 19.258 unidades. Já as vendas líquidas caíram, presta atenção, 21,3% no mesmo período, para 11.121 unidades. Olha só, presta atenção nisso. O estoque de imóveis à venda no fim de junho, unidades na planta, em obras e recém-construídos, cresceu 4,1% em um ano, alcançando 138.426 unidades. Considerando o ritmo atual de vendas, seria necessário 10,2 meses para escoar todo o estoque. Na casa verde e amarela, que são as casas com um valor um pouco menor, as vendas líquidas caíram 33% em junho, enquanto os lançamentos encolheram 9,4%, ambos na mesma comparação com o mesmo mês do ano passado. O presidente da Ambrainc, Luiz França, disse que a retração já era esperada porque houve um aumento no custo de construção, o que foi repassado para o preço final das moradias, inibindo os negócios. Durante a crise que a gente teve, muitas pessoas não conseguiram trabalhar. Muitos dos imóveis, muitas das construções ficaram paradas por um bom tempo. E agora, muitos dos imóveis, das plantas, estão sendo entregues. Então, a gente está tendo, neste momento, mais estoque de imóveis do que pessoas querendo comprar. E o que acontece? A lei da oferta e demanda. Se a gente tem muito estoque, muitas casas disponíveis para venda e poucas pessoas podendo comprar, tendo grana para comprar, qual é a tendência que pode acontecer nos próximos meses ou anos? A redução dos imóveis. James, vai despencar?
Não sei dizer, né? Isso só o tempo vai dizer. Mas eu já estou vendo, nessa região aqui onde eu moro, algumas pessoas que estão precisando de grana, que estavam pedindo 2 milhões e 200, 2 milhões e 500 para uma casa, baixando 200 mil, abaixando 300 mil. Por quê? Porque, gente, hoje, pensa comigo, vamos supor um construtor, tem 2 milhões na mão, ele vai lá, às vezes fica um ano construindo, certo? E daí, depois ele tem fazendo a gestão da obra, e daí ele vai ter que pagar um imposto. Então, eu coloco esse dinheiro hoje, e eu vou pegar esse dinheiro novamente, às vezes um ano depois, quando termina a obra, mas também tem mais um tempo de venda, que não está fácil de vender. Às vezes esse 2 milhões paradinho, rendendo com a Selic que está nesse momento atual, de 13,75, às vezes ele poderia fazer uma grande grana, ter um bom rendimento, sem tanto esforço, né? Pensa comigo. Então, hoje, muitas pessoas que têm um imóvel desse, o que estão fazendo? Estão vendendo o seu imóvel com um preço um pouco menor, pega esse dinheiro e investe numa renda fixa, por exemplo, e está tendo uma boa rentabilidade sem preocupação, sem esforço. E olha só, um print também do que está acontecendo lá fora nos Estados Unidos também. Vendas de moradias usadas nos Estados Unidos tem em julho a sexta queda mensal consecutiva. Na base anual, as vendas das moradias usadas caíram 20,2%. As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos tiveram baixa mensal de 5,9% em julho, ao ritmo anualizado de 4,81 milhões de unidades. Segundo os dados como ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, dia 18, pela Associação Nacional de Corretoras, essa é a sexta queda mensal consecutiva do indicador, destaca o NAR. Na base anual, as vendas de moradias usadas caíram 20,2%. Então, como eu falei, né, gente, pensa comigo, aqui no Brasil, por exemplo, se você tem 1,5 milhão, né? Hoje, com a Selic nesse patamar, tá muito fácil você conseguir um investimento que tem uma rentabilidade de 1% ao mês, né? Então, se eu tenho 1,5 milhão em dinheiro invisto para ter uma rentabilidade de 1% ao mês, eu ganho sem fazer esforço nenhum 15 mil por mês. Em um ano, dá 180 mil sem fazer esforço, né? Então, muitas vezes, o que eu estou percebendo, muitas pessoas que têm imóveis estão preferindo vender o seu imóvel um pouco mais abaixo, né? Um pouco mais abaixo. Para quê? Para que ele tenha liquidez. Porque, 1,5 milhão parado no imóvel, se dá qualquer dor de barriga, né, na pessoa, não tem como ela vender de uma hora para outra, só se ela vender muito baixo. Agora, se ela tem 1,5 milhão na mão, ela tem liquidez. Hoje, ela tem uma alta rentabilidade, né? E ainda pode diversificar seu patrimônio. Então, o que eu estou percebendo? Né? E deixa agora falar sobre os ciclos de mercado. Então, como que funcionam os ciclos de mercado? Tem a primeira fase, que é a recuperação, quando os preços estão subindo. Então, o que a gente viu? Os preços subindo nesses últimos anos, certo? Até que eles chegam nos preços máximos. Então, eles vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que chega uma hora, ele para. Depois ele começa o estágio número 3, a super oferta. Os preços se mantêm estáveis ou caindo, até que a gente chega na recessão, que os preços dos imóveis vão na mínima. James, e qual fase a gente está? Não tem como você cravar que ele está na fase 2 ou 3, tá? Em algumas cidades, né? E isso é muito de cidade para cidade. Tem cidades que você pode ver que os preços dos imóveis ainda estão aumentando muito. Mas na minha região, eu vejo que tem imóveis que estão super caros e não estão baixando o preço, né? Mas eu já vejo alguns imóveis caindo de preço. Comenta aqui embaixo o que você está percebendo, como que está a situação dos imóveis, o valor dos imóveis na sua cidade, que eu quero saber, tá bom? Então, ou seja, geralmente, quando eles começam a ficar um tempo andando de lado, depois de um tempo, eles começam a baixar, até que eles chegam numa mínima. Então, quem entende sobre os ciclos do mercado, consegue comprar imóveis nas melhores oportunidades, né? E quando você entende também
sobre a inflação, sobre a Selic, sobre a recessão, muitas vezes, se você tem calma e não age por impulso, você consegue aproveitar boas oportunidades. Então, o que eu faço? Hoje eu tenho uma grana investida lá, que está rendendo super bem, paradinho. Eu quero comprar mais um imóvel? Quero. Estou colocando alguns imóveis à venda lá em Curitiba? Sim. Quando um dos imóveis vender lá, eu tenho mais grana. Tendo mais dinheiro em mãos, eu posso aproveitar as oportunidades. Então, fico-se ali todo mês olhando no site das corretoras. De repente, eu vejo um cara ali que está meio desesperado por grana. Opa, peraí, essa casa que vale 2 milhões, às vezes o cara está vendendo por 1.700.000, o cara está desesperado por grana. E ali, nesse momento, muitas vezes eu posso aproveitar a oportunidade. Você entendeu? Então, quando você segue canais como o meu, né, que falam sobre economia, sobre investimentos, e você começa a ter uma visão mais ampliada do que acontece nos bastidores, você pode aproveitar muitas oportunidades. E agora, me comenta aqui embaixo, você acha que os preços dos imóveis vão subir ainda mais? Ou a tendência é que eles comecem a cair? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu sempre falo, eu aqui não sou dono da verdade, né? E eu gosto de aprender com vocês também. Então, quando vocês comentam, eu começo a entender. Ah, e não esquece de comentar do lado qual a sua cidade. Porque às vezes, em uma determinada cidade pode estar subindo bastante, mas na outra já pode estar começando a cair. Então, quando a gente começa a ver a visão macro, a gente tem mais informações, tá bom? Se você gostou do tema desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, me segue para conferir mais e mais notícias do mercado e sempre fazer os melhores negócios, tá bom? E não esquece de assistir esse vídeo que tá muito legal. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!